Glorioso Ulisses, anseias pelo regresso doce como mel, mas um Deus torná-lo-á custoso, porque segundo penso, o sacudidor da terra não te deixará passar. Seu coração está possuído de rancor contra ti por teres cegado seu filho querido. Mas a despeito de sua cólera, poderás ainda à custa de inúmeras provações chegar à pátria, se estiveres disposto a conter teu coração e dos teus companheiros. Odisseia, Rapsódia 11, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos deuses, aos heróis, às suas gestas, os seus problemas, as suas soluções, suas aventuras. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Essa gravação está uma verdadeira odisseia. Eu já gravei inúmeras vezes e vamos ver se essa versão é a última, porque eu sou muito criterioso com imagens e sons e tal. Eu sei que preciso aperfeiçoar bem mais o nosso canal aqui, o meu canal aqui, mas sou muito cuidadoso em relação à questão de situações externas que envolvem a gravação, porque eu quero entregar o melhor possível para todas as pessoas inscritas, né? Mas enfim, então hoje a gente está no nosso 5º episódio em relação à descendência de Poseidon. Vou trazer aqui 12 personagens da sua descendência, filhos, né? Filhos importantes, filhos não tão importantes, né? A pesquisa do 6º episódio já está sendo encaminhada, sendo construída, né? Nós estamos praticamente na metade daquilo que a gente pode publicar aqui, então vai ficar mais ou menos em 10 ou 12 conteúdos, eu acredito. Vou tentar dar uma apressada, né? Uma condensada, mas no bom sentido, né? Para com que todos os personagens sejam falados de fato. E quem eu vou trazer hoje aqui no nosso conteúdo, né? Então eu vou trazer o Antas, vou trazer o Aspledon, vou trazer o Algias, que é um argonauta, que está envolvido inclusive na 5ª tarefa de Héracles, quando o oráculo de Delfos deu a Héracles a tarefa de se purgar, né? Então tem 12 tarefas. O Algias, ele é envolvido, como eu disse, ele é um argonauta. Temos o Bootes também, que vai ser comentado aqui, e o Bootes também é um argonauta. O Delfos, que é um herói epônimo da cidade de Delfos. O Belerofonte, que é um herói muito importante, e um herói recuado, um herói antigo. Então esse herói, ele é o herói que domou Pégaso, né? E é com ele que o Belerofonte ele vai realizar suas gestas. Inclusive ficará marcado numa situação da sua vida pela questão da híbris. O Epopeu, que é um herói que muitas vezes a gente lembra só de epopeia, mas a gente não sabe muitas vezes que a epopeia vem de Epopeu, assim como a Odisseia vem de Odisseu, né? Temos o Ergino, que é um outro argonauta. Temos o Eumolpus. Teremos a apresentação do Írio, do Hipóto e finalmente do herói Belo, que juntamente com o seu irmão Agenor, eles tiveram condições bem diferenciadas no mito, né? De uma certa maneira, o Agenor ele é um personagem que ele traz mais importância dentro da mitologia para a sua própria gesta do que o Belo, que fica meio que na dependência da sua descendência. Mas enfim, então a gente vai tocar aqui nesses personagens de uma maneira que eu quero trazer aqui com densidade, com conteúdo, né? E a gente vai comentar, enfim, detidamente sobre cada um deles. Como eu disse num certo momento, até eu sempre falo
dentro desse conteúdo de mitologia, tem personagens que têm mais conteúdo, tem personagens que têm menos conteúdo, e aí, assim, fica difícil a pesquisa, mas isso não quer dizer que em algum momento a gente não encontre, obviamente, alguma referência a eles, tanto é assim que, por isso que eu estou conseguindo trazer aqui. Quero deixar um forte abraço a todas as pessoas inscritas, as pessoas que têm feito reações no canal aqui. Eu vou, inclusive, deixar já em alerta que eu quero criar, uma vez por mês dentro do conteúdo, uma partezinha da gravação aqui da nossa reação, em que eu vou chamar de Oráculo de Delfos, em que vocês podem perguntar, então o conteúdo vai ser direcionado para alguma pergunta. Vou trazer uma pergunta e aí vocês podem trazer uma pergunta e eu vou responder essa pergunta dentro das minhas pesquisas. Então já fica em alerta que haverá o Oráculo de Delfos futuramente, futuro breve, tá? Bem, inicialmente então a gente vai falar do herói Antas, né? Ou antes, ele tem essa diferença da sua etimologia, né? Do nome. Ele é irmão de um outro herói, que é o Hipere. Eu vou apenas aqui pontuar rapidamente essa questão desse irmão. Não vou, obviamente, falar dele. Na verdade, o que me interessa para trazer aqui para o conteúdo é o Antas, né? Então, juntamente com o irmão dele, ele vai ser um herói epônimo de duas cidades, Anteia e Hipereia. E as fontes dizem que o Antas, a partir de um descendente dele, que é o Aécio, o Antas, juntamente com seu irmão, eles vão fundar várias colônias na região da Cária, que seria a região da Anatólia, a atual Turquia, né? E eles vão, dentro dessa questão das fundações, vai surgir uma cidade que é super importante na antiguidade e até mesmo na questão do estudo da história. Eu não sou historiador, né? Então tenho muita cautela em relação a essa questão dessas informações, mas há uma fundação de uma cidade, que é a cidade de Halicarnasso, e essa cidade ela vai ser muito importante porque Halicarnasso vai ter um rei que é o Mausolo, em que ele vai dar orientações para com que depois da morte fosse criado um túmulo magnífico. O túmulo de Mausolo, ele vai ser uma das maravilhas da história antiga, do período antigo, e que o nome dele vai acabar sendo adjetivado para a palavra mausoléu. Então, algumas fontes dizem que Halicarnasso foi fundada por Antes ou Antas, ou algumas outras fontes dizem que a cidade de Halicarnasso ela foi fundada por seus descendentes. Ele é filho de Poseidon com Alcione, ou Alcione, que é uma das Pleiades. Essa personagem ela tem um relacionamento com Poseidon e que vai gerar vários filhos dentro do mito, tá? Então, primeiro aqui, o Antas. Bem, o Aspledon, ele é um herói epônimo da cidade de Aspledon, né, na Beócia, e ele chega a ser filho de Poseidon com uma ninfa chamada Mideia, não é a Medeia. Inclusive essa personagem Mideia, existem 4 personagens que eu consegui localizar na mitologia grega. Muitas vezes ele é considerado não filho de Poseidon, mas de 2 outros heróis, um chamado Presbono, outro chamado Orcômeno. Inclusive, na questão da origem dele como sendo filho de Presbono, há uma das Pleiades que também entra como sendo mãe dele, que é a Estéropes, tá? Mas, em geral, ele é considerado um dos filhos de Poseidon, tá? Inclusive, um herói fundador, ele vai fundar a cidade de Aspledon. O terceiro personagem, ele é um personagem muito interessante, que é o Algias, né? Então, o Algias, ele é um argonauta, como eu disse logo na apresentação. Tem algumas variações da origem dele, tá? Mas, em grande parte das fontes, dá ele como sendo filho de Poseidon. Mas, em muitos momentos, ele é considerado filho de Hélios, com a Nausidame, ou de Hélios com a Ifibói. Às vezes, ele é considerado filho de Forbas. E, em alguns momentos, ele é considerado filho de Poseidon sem haver uma identificação de quem seria sua mãe. Então, o Pausanias, que é um escritor, um historiador muito antigo, diz que ele foi filho de um rei que é o Hélio, ou Hélios, não é com H, tá? Não é o deus Hélios, o Sol.
da Grécia Ocidental. O Algias teve vários filhos que são elencados na mitologia. Então ele teve a Epicasta. Essa Epicasta aqui, ela não é a Jocasta. Em alguns momentos, a Jocasta, a mãe do Édipo, ela é chamada de Epicasta, tá? Na Odisseia, inclusive, ela é chamada de Epicasta. Essa Epicasta aqui não é Epicasta, a mãe do Édipo, tá? Ela vai se relacionar com Héracles e vai ter um filho chamado Téstalo. Ele vai ter filho, o Fileu, e ele vai ser a penúltima descendência aqui dele, que é a Agamede. A Agamede é uma médica na mitologia grega. É interessantíssima porque ela foi uma médica dentro do mito com grande habilidade. Muitas vezes a gente fica pensando de que a gente tem mais dificuldade em encontrar personagens femininos que são mais atuantes, mais ativos, né? E eu fiquei muito curioso com a história da Agamede. Eu vou, inclusive, pesquisar quando tiver mais tempo, mas ela é uma médica, filha de Algias. E, finalmente, ele vai ter mais outros 2 filhos, que é o Agastene e o Eurito, tá? Então, o Pseudo-Apolodoro é que vai dizer que o Algias, ele, de fato, ele era filho de Poseidon, mas também chega a comentar que ele poderia ser filho de Hélios, que seria o deus solar, o Hélios com H. Então, o Algias, ele é um personagem que está envolvido na 5ª tarefa dos trabalhos de Héracles, e que o Euristeu, que era o primo de Héracles, ele mandou Héracles ir até essa região, da região onde morava o Algias. Ele tinha uns estábulos, e os estábulos eles não eram limpos há 30 anos. Tá? Então havia um acúmulo de esterco, né? No sentido heróico, é como se o Euristeu quisesse meio que ridicularizar o Héracles. Eles eram primos, né? Mas eram inimigos figadais, né? Eu cheguei até a comentar nos relacionamentos de Zeus em relação a Alquimena, o que aconteceu quando Alquimena pegou o corpo de Euristeu, tá? Então, se vocês recordam disso, vocês vão recordar como é que eles eram inimigos, né? E essa inimizade acabou se estendendo até a própria mãe, Alquimena, né? Bem, então o mito diz que Algias tinha um rebanho de animais imortais. Então, Poseidon, sendo um dos criadores do boi, né, do touro, então ele oferece ao filho esses rebanhos. Então tinham 3.000 cabeças ali, e os estábulos não eram limpos há 30 anos. Segundo alguns textos, os textos dizem que essa retenção desses estábulos estava impedindo que houvesse uma condição de fertilidade do solo, né? Então o Euristeu foi lá, o Euristeu mandou o Héracles ir até lá para com que fosse limpa os estábulos de Algias. Chegando lá, o Héracles falou que era uma tarefa e tudo mais e tal, e o Algias assim, tá, tudo bem, e aí? Ele disse, eu limpo num dia. E Algias não acreditou, né? Algias não acreditou, e tanto não acreditou que o acerto do trabalho de Héracles era que 10% do rebanho seria dado a Héracles, ou seja, cerca de 300 animais, né? O Algias chamou um filho, que era o Fileu, e disse assim, você vai ser testemunha do que o sujeito vai fazer lá, né? E o Fileu foi junto, né? O que é que Héracles fez? Héracles chegou no local, deu uma olhada, e próximo havia um rio, que era o rio Alfeu. O herói simplesmente... O Héracles era um herói fora do padrão, né? Era um herói que estava fora, né? Estava fora de todas as definições. Simplesmente ele desviou o curso desse rio, do rio Alfeu, e fez com que o rio passasse pelos estábulos. E o rio levou todo o esterco, né? E de fato Héracles conseguiu limpar os estábulos em um dia. Quando Héracles volta com a testemunha, o
o filho de Algias, e comentou que tinha conseguido, Algias não acreditou, e o filho que tinha sido testemunha disse assim, não, é verdade. E ele ficou tão irritado que ele expulsou Heracles e expulsou o filho, tá? Ele disse assim, ó, não, né? De fato, o Algias não era um indivíduo, pelo que se observa no comportamento dele, não era muito simpático, né? Essa expulsão do herói vai ter consequências para ele futuramente, quando eu chegar na parte de Heracles, lá para frente, quando eu for falar dos heróis, eu vou descer com mais detalhes em relação a esse mito, tá? Mas enfim, então ele, filho de Poseidon, e que cometeu um perjuro, né? Porque havia um juramento de que ele faria o acordo em relação à limpeza dos seus estábulos e ele simplesmente não cumpriu. Então, Algias, filho de Poseidon. O Butes é um argonauta, né? E ele tem um mito, que é mais enxuto, e tem um outro mito que fala um pouco mais da sua condição, né? Então ele tem algum tipo de uma certa controvérsia em relação à sua origem, que não dá ele como sendo filho de Poseidon, né? Dá ele como sendo filho de Teléon e Zeuxippe, que era filha do rio Erídano, mas muitas fontes dão ele como sendo filho de Poseidon, sim. E ele é considerado um dos primeiros apicultores, tá? Tem algumas versões que dão ele como sendo um tirano. Tem outras versões dando ele como sendo um indivíduo justo. Então, o Hesíodo faz comentários sobre esse personagem na obra fragmentada O Catálogo das Mulheres, tá? Então, ele tem essa condição de ser um apicultor, então ele estaria na base, possivelmente, desse mito de origem. A gente sabe que, como eles são descendentes de um personagem mitológico muito antigo, eles estão relacionados, obviamente, a muitas condições fundantes, criação, de criar. E no caso do Butes, ele seria também, ele estaria nessa condição. Como argonauta, quando eu falar dos argonautas, eu vou trazer mais informações sobre ele, tá? O próximo personagem, que é o Delfos, né? Então, nós estamos aqui agora no quinto personagem. Então, o Delfos é um herói da Fócida, né? E ele é dado como sendo filho de Poseidon e de Melanto. Algumas fontes dão ele como sendo filho de Apolo, com algumas ninfas. Os nomes das ninfas possíveis variam, dependendo da escrita, ou da pesquisa, ou do mitógrafo, que seria a Celaino, a Tia ou a Melaina, tá? E em outros relatos ele é tido como sendo filho de Poseidon com alguma mortal, tá? Então, quem é o Delfos? O Delfos é o fundador da cidade de Delfos, né? Que é uma das cidades mais importantes da tradição grega na antiguidade inclusive mitológica, que a cidade foi considerada o centro do mundo, o Ônfalos, o umbigo do mundo, né? Então, o Delfos é esse herói fundante, só que mais ou menos ele recebeu uma orientação de que ele fosse procurar um local para fundar, e Zeus acabou entrando na história. Então Zeus soltou duas águias, as águias foram para direções opostas, e no ponto que elas se encontraram, foi o ponto em que Delfos acabou fundando a futura cidade de Delfos, né? Teve o local de culto mais importante, um dos mais importantes da antiguidade, né? Então, o oráculo de Delfos, ele acabou passando por séculos e séculos e séculos e séculos, e acabou se tornando essa referência, inclusive, obviamente, para o deus Apolo, o deus da profecia. Então, a cidade de Delfos teve como seu fundador um filho de Poseidon, que é o herói Delfos. O próximo personagem é um personagem que eu gosto bastante, que é o Belerofonte, né? Então, o Belerofonte, ele é considerado filho de Poseidon com Eurínome. Assim como aconteceu com Heracles, o Belerofonte tem um pai humano, que é o Glauco, né? Rei de Corinto. Inclusive, esse Glauco, ele é o filho daquele personagem, o Sísifo, né? Que acabou sendo penalizado por empurrar uma pedra no Hades. Essa pedra saía das suas mãos todas as vezes que ele chegava ao cume
do monte e ele tinha que voltar lá embaixo. Pois bem, o Glauco ele seria então... alguns textos dizem que ele foi adotado por Glauco, tá? E o Belerofonte ele tem esse nome porque ele tinha um irmão que era o Belero, e isso vai acontecer com frequência também na mitologia, que eu vou comentar agora. Ele matou inadvertidamente o seu irmão, o Belero. O nome Belerofonte quer dizer o matador de Belero. Bem, morto esse irmão, havia uma condição na antiguidade de que a morte involuntária ela podia ser purgada, ela não era punida. E como os reis eles já estavam haviam condições dos reis de serem também sacerdotes, então muitas vezes o próprio rei de algum local, se ele se prontificasse a purificar aquele assassino involuntário, havia essa possibilidade. E o rei, que era o preto, né, ele aceitou fazer a purificação de Belerofonte. Então Belerofonte vai até o reinado dele, e antes de começar qualquer tipo de cerimônia, que seria todo um ajuste para com que de fato essa purificação acontecesse, o preto tinha uma rainha chamada Estenebeia, e ela ficou perdidamente apaixonada pelo Belerofonte e acabou tentando assediar ele. E ele recusou, havia uma lei de hospitalidade e ele simplesmente recusou. O que é que ela fez? Ela chega até o marido e diz que havia sofrido uma tentativa de violência sexual. E aí Preto ficou numa condição muito complicada. O que é que o Preto fez? Não podia, por sua vez, também romper a lei da hospitalidade, né? E mandou Belerofonte até o reinado do sogro dele, que era o Iobates, com uma mensagem dizendo que eliminasse Belerofonte. Só que Belerofonte era um herói, né? Então, inclusive, já andava com o próprio Pégaso, né? Ele tinha um crachá, que era um crachá que ninguém tinha, né? Um cavalo alado, imortal, né? E quando Iobates recebe o Belerofonte lá e com a mensagem do Preto, também não quis se envolver nessa história. Só que aí o que é que ele pensa? Ele pensa em dar tarefas para Belerofonte na intenção de que Belerofonte fosse morrer nessas gestas, né? Então havia na fronteira um povo que era os Sólimos, que era um povo muito aguerrido, e aí o Iobates assim, vai lá e eu vou te purificar com uma condição, vai lá e resolve essa história com os Sólimos. E o Belerofonte foi e dizimou a tribo dos Sólimos, volta vitorioso. E aí o Iobates disse assim, poxa vida, né? Aí tinha as Amazonas, né? A tribo das Amazonas. Vai lá e dá um jeito nas Amazonas. O Belerofonte foi e também dizimou a tribo das Amazonas. Voltou vitorioso, e aí o Iobates disse assim, agora eu vou dar o arremate, né? Dar o arremate, você vai procurar e matar a Quimera, que era um monstro formidável e que dizimava os campos, matando pessoas, matando animais. Então a Quimera era um monstro muito forte, muito poderoso, destruidor. O Belerofonte vai até esse monstro e mata a Quimera. E quando ele volta vitorioso, o Iobates tem um insight, como a gente fala na psicologia, tem um clique, né? Como é que essa pessoa pode ser uma pessoa injusta se os deuses estiveram junto com ele, protegendo de todas as suas gestas, né, suas tarefas? E aí acaba purificando o Belerofonte, né? E que volta até depois aquele reinado, aquele reino lá do rei, o rei preto, né? E a sua ilustre rainha Estenebeia, vitorioso, com consequências para quem tinha mandado ele na intenção de que ele fosse morto. Belerofonte, tá? Belerofonte é um herói mergulhado, depois dessas gestas, ele vai mergulhar na híbris de uma maneira terrível, tá? Inclusive na abertura aqui que eu faço do canal, tem uma cena do Belerofonte com uma lança e ele cavalgando o Pégaso, indo, ele está subindo, né? Está em intenção aos céus. Aquela imagem que foi criada ali é do Belerofonte com o Pégaso, obviamente. Bom, então a gente agora vai falar do Epopeu, o próximo personagem.
Existem 4 personagens com esse nome, Epopeus, mas esse que a gente vai falar aqui, ele é filho de Poseidon com Canace, tá? A Canace, ela por sua vez era filha de Eulo e de uma personagem que é a Enarete. No caso do relacionamento de Canace com Poseidon, né, que era a mãe do Epopeus, então vai ter o Aloeus, o Opleus, o Nireu, o Triopas e o Epopeu. Então, o Epopeus ele se relaciona com uma personagem que é a Antíope, que vai ser a mãe de um par de gêmeos, né, muito famoso, que é o Anfião e Zeto, que são fundadores futuros da cidade de Tebas. Alguns relatos dizem que Tebas já existia, tá? A Antíope, né, ela era filha de um herói chamado Nicteu, e ela fugiu para se relacionar com o Epopeu, né? Então, o que é que aconteceu? O pai dela organizou um grupo de heróis para resgatar a filha. Na tentativa de resgate, ele foi mortalmente ferido. Então, ele conseguiu voltar até a sua origem, né? E ele tinha um irmão chamado Lico, e ele, no leito de morte, ele disse assim, ele fez com que o irmão jurasse que ele fosse pegar Antíope de volta, tá? E, de fato, o Lico foi. E, dessa vez, a coisa foi ao contrário, né? Quem foi ferido de morte foi exatamente o Epopeu. O Epopeu, no mito, ele era um grande devoto da deusa Atena. Esse herói, então, ele constrói uma acrópole na cidade de Sicião, né? E haviam oferendas que eram realizadas nesse santuário de grande pompa, de tal maneira que a Atena, ela fez algo que é muito interessante no mito. Ela fez com que jorrasse uma fonte de oliva, de azeite de oliva, nessa fonte, mediante a dedicação que Epopeu tinha em relação ao culto dela, tá? A gente sabe que muitas vezes a gente vê o nome de algumas situações, como por exemplo a epopeia, mas a gente não sabe a origem dessa palavra, e no caso da epopeia foi exatamente relacionado ao herói Epopeu. Esse herói que era um grande cultuador da deusa Atena, curiosamente filho de Poseidon, e Poseidon foi um certo antagonista da deusa Atena para com que ele fosse um deus patrono da própria cidade de Atenas. Ele perdeu, mas mesmo assim esse filho, ele era um grande cultuador da deusa da sabedoria, a deusa dos artesãos, né? Ergino é o próximo personagem. Ergino é um dos argonautas. Ergino ele tem uma característica muito interessante. O Ergino ele é relatado no mito como tendo ficado grisalho muito novo. E ele sofria bullying pelo fato dele ter cabelo grisalho quando ele era muito jovem, né? Então ele vai se incorporar ao grupo dos argonautas. E o Tifes, que era o timoneiro principal do barco Argos, do navio Argos, o Tifes chegou um momento que ele adoeceu, inclusive morreu da sua doença, e foi exatamente o Ergino que conseguiu trazer de volta o barco depois que Jasão, juntamente com os outros heróis, acabaram pegando o Velocino de Ouro, tá? Então, ele foi um herói que poucas vezes é citado, e ele sofria bastante com isso, com a sua condição de ter ficado grisalho antes do tempo. Inclusive, numa das cerimônias em relação quando houve a morte do herói Thoas, ele estava participando dos jogos fúnebres, e tinha um grupo de pessoas, inclusive o texto fala de mulheres que estavam assistindo, elas ridicularizaram o Ergino porque ele tinha cabelos brancos, cabelos grisalhos, né? Talvez não totalmente brancos, muito jovem, tá? Não existe uma explicação na mitologia por que ele teve essa característica, essa condição dos cabelos embranquecerem antes do tempo. A gente pode até pensar em questões psicológicas, mas eu não tenho fontes suficientes para afirmar isso.
O próximo é o Eumolpus. O nome Eumolpus quer dizer o bom cantor. O mito dá uma certa diferenciação na sua origem. Em alguns momentos ele é filho de Poseidon considerado filho de Poseidon com Chione, ou Chione, né? Que é filha de Bóreas e Eurítia. Inclusive Chione, não sei se recordam, ela é a deusa da neve, né? Outros relatos falam de que ele seria filho de Apolo com Astílome, ou Astícome, que seria uma ninfa, mas a maioria dos relatos falam dele como sendo filho de Poseidon, né? Quando ela engravidou, a Chione, ela ficou com medo da reação do pai, que era Bóreas. O que ela fez? Ela teve a criança e ela jogou a criança no mar. E, obviamente, Poseidon acabou protegendo a criança e entregou a criança a uma divindade. Fiz comentários sobre essa divindade conteúdos atrás, que é a Bentecizima. E a Bentecizima acabou cuidando de Eumolpus como se fosse um filho. Futuramente, depois do seu desenvolvimento, ele vai casar com uma das filhas de Bentecizima. E o mito diz que ele acabou, num certo momento, já casado, ele tentou abusar sexualmente de uma das cunhadas. E ele foi expulso do local, tá? Então ele chega até Eleusis, que foi para onde ele migrou, ele fugiu, né? E ele foi um dos primeiros sacerdotes do culto de Deméter. Ele é considerado no mito o criador dos mistérios, um dos criadores dos mistérios de Eleusis, que era um culto era um culto secreto, era um culto sigiloso, um culto de iniciação. Obviamente eu vou falar bastante de Deméter futuramente, e eu vou entrar em maiores detalhes, até porque o surgimento do culto de Eleusis, ele é recheado de detalhes e de várias versões, e no caso aqui do Eumolpus, ele está inserido dentro dessa condição do surgimento dos mistérios, os chamados mistérios, né, religiões de mistérios, que eram diferentes das religiões populares, da religião popular grega, tá? Então aqui a gente já está entrando um pouquinho na base, no início, na origem dos cultos de mistérios, das religiões, sejam elas, no caso aqui, de mistérios. Ele também é considerado o primeiro que cultivou a videira, que foi ensinada por Dioniso. Então, observem que esse herói ele está relacionado a duas importantes divindades que estão relacionados a aspectos ligados à agricultura, né? Deméter e Dioniso, que é o deus do vinho, né? O deus da videira, né? E o Eumolpus seria ele foi sacerdote, inclusive, de Dioniso, e ele vai ser a primeira pessoa em que Dioniso vai ensinar como fazer o vinho dentro da mitologia grega. O próximo personagem é o personagem chamado Írio, né? Então ele é considerado filho de Poseidon, né? Com Alcíone, uma das Pleiades. Ora ele é considerado filho de Atlas com Etra. E ora ele é considerado filho de Poseidon com Seleno, possivelmente uma das Harpias, tá? Mas enfim, então quem é que era o Írio, né? Ele é o pai de Órion, simplesmente, né? Então, numa das versões dizem que um dia 3 importantes divindades, o Hermes, o Poseidon e Zeus, chegaram disfarçados. Era uma ideia que existia na antiguidade, né? Que os deuses eles percorriam o mundo disfarçados de pessoas para observar como é que era o relacionamento das pessoas, se as pessoas elas eram justas, se elas eram devotas às divindades ou não. Chegaram como se fossem pessoas comuns e o Írio recebeu eles muito bem. E a partir de um certo momento, depois, aí um dos deuses disse assim: peça qualquer coisa que será dada para você. E ele disse que queria ter um filho. E os deuses escutaram aquilo ali, mandaram ele sacrificar um boi. Bem, depois que o animal foi sacrificado, então o couro foi trazido até os deuses, e os deuses urinaram sobre o couro do boi e deram a orientação para com que o Írio enterrasse o couro. Passado um período de 9 meses,
com a orientação depois que retirasse esse couro, e quando retiraram o couro enterrado, estava ali a criança, né? E aí surge quem? Surge Orion, o caçador. Essa é uma das versões do nascimento de Orion, tá? Que eu tinha até... Eu pontuei bem rapidamente sobre essa questão do nascimento, do surgimento dele, mas ele é relatado com certa frequência, tá? Então a questão de que Orion nasceu nessa condição, sendo filho desse personagem que era o Írio, né? Filho de Poseidon com Alcione, uma das Pleiades. Bom, o próximo é o Hipótoo. Tem algumas tradições que dão ele como sendo chamado de Hipótono, tá? Mas ele vai ser filho de Poseidon com Alope, ou Alope, e o pai de Alope, que era o Cercion, ele inclusive era filho de Hefesto. Algumas tradições dão ele como filho de Hefesto, ou algumas tradições dão ele como sendo o filho do próprio Poseidon. E esse rei não era brincadeira, tá? Então, quando a Alope engravidou, ela teve muito receio de que acontecesse alguma coisa com ela e com a criança. O que é que ela fez? Então, logo após que ela tem a criança, ela abandona. E Poseidon vai proteger essa criança e manda uma égua amamentar essa criança, tá? E a criança ficou ali sendo amamentada e tudo mais e tal, até que um dia passaram 2 pastores pelo lugar e viram a cena. E além de verem a cena, observaram um detalhe, observaram que a criança estava envolta em roupas ricas, mantos ricos. Perceberam que ali estava um filho de alguém importante, né? Tiraram a criança da égua e levaram até o palácio, exatamente até Cercion, que quando viu a criança e viu a roupa, identificou logo de que aquela criança era a origem e de onde podia ter saído. Ele emparedou ela e mandou novamente expor a criança, né? Os relatos dizem que um dos pastores acabou ficando com a criança, e foi ele que deu exatamente o nome de Hipótoo, que quer dizer cavalgada veloz. Futuramente, nessa situação, Teseu passa por lá, Teseu, filho de Poseidon também, né? Mas passando por lá e sabendo que Cercion era um tirano, e descobrindo a história de Hipótoo, ele matou o Cercion e colocou no trono o filho de Poseidon, para com que ele de fato assumisse de uma maneira justa o trono daquela localidade. E ele vai ser um dos participantes, ele vai ser um dos heróis que vão participar da caçada do javali de Calidão, ou de Calidon, que é uma das tarefas, uma das gestas mais interessantes e importantes da mitologia grega, né? Muitas vezes não é recordado muito dentro dos estudos da mitologia, mas a gente vai falar aqui porque envolveu muitos personagens e é uma gesta incrível, interessantíssima. Finalmente, o Belo, que é um personagem que, como eu disse num certo momento lá no começo, ele é um personagem que está envolvido em gestas que são muito interessantes, muito importantes, e eu diria dramáticas na mitologia grega. Então ele vai ser filho de Poseidon com Líbia, né? Então eles vão ter o Lelex, eles vão ter o Agenor, né? O Belo, o Belo vai se relacionar com Arsínoe, e desse relacionamento eles vão ter 2 filhos, eles vão ter alguns filhos, mas 2 são muito importantes, que é o Dânao e o Egito, que eram inimigos figadais. Eram irmãos, mas que eram muito inimigos. Eles se odiavam, se detestavam. O Dânao teve 50 filhos e o Egito teve 50 filhas, tá? Então o Egito, que tinha os filhos, pressentiu que o irmão, que o Dânao, ele queria ser futuramente o rei Sucerano. E para não dar espaço para o irmão, ele pegou as filhas e ele fugiu para Argos. Ele pegou todo mundo e foi para Argos. O tempo passou e, num certo momento, o Dânao chegou com os filhos e disse assim: não, olha, esquece essa história, não quero nada não. Vamos aqui fazer as pazes, tá? Só que havia uma trama dele com as filhas de casarem com os primos, e todas elas, na noite de núpcias,
elas iriam matar os seus respectivos maridos, né? Todos os seus primos, né? Então só teve uma filha de Dânao que não atendeu o pedido do pai, que foi Hipermnestra, e que poupou na noite de núpcias o seu marido, o Linceu, né? E que aí, no caso, o Egito ficaria somente com o neto, mas a gente vai comentar depois em relação, por exemplo, às Danáides, né? Que aí elas vão ser penalizadas no Hades por conta do seu crime. Maiores detalhes sobre essas gestas, tá? Bom, então estamos encerrando aqui o nosso quinto conteúdo em relação à descendência de Poseidon. Se você ficou aqui, até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Então, seja sempre muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Se você não for inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e recomende o canal Mitologia Grega de A a Z para outras pessoas, tá? Então, o próximo conteúdo estaremos entrando no 6º episódio da descendência de Poseidon, trazendo mais personagens, trazendo mais elementos para nós percebermos a qualificação e até a profundidade desse grande deus, o abalador, o Senhor dos Mares, Poseidon. Um forte abraço e até muito, muito em breve. Até mais.